Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tomou uma decisão polêmica e que promete gerar repercussão no cenário esportivo. Emiliano Martinez, goleiro do Aston Villa e da seleção argentina, está impedido de atuar no próximo jogo do Palmeiras. A medida gerou indignação entre torcedores e abriu espaço para um intenso debate sobre os bastidores do futebol sul-americano. O imbróglio começou quando o clube inglês cedeu Martinez para a seleção argentina em meio a uma data FIFA. No entanto, ao retornar à Inglaterra, o goleiro manifestou interesse em participar da partida do Palmeiras, já que sua presença vinha sendo cogitada para um evento especial envolvendo o clube brasileiro. A CBF, no entanto, alegou que a decisão está fundamentada em regulamentos internacionais. Segundo a entidade, jogadores convocados para compromissos oficiais de seleções devem cumprir um período mínimo de descanso antes de voltarem a atuar por clubes, algo que Martinez não poderia desconsiderar. A justificativa da confederação, porém, não convenceu parte da torcida e especialistas do futebol. Muitos questionam se a decisão foi tomada por questões técnicas ou se há um pano de fundo político envolvendo a relação entre Brasil e Argentina no futebol. Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras e até fãs de outros clubes manifestaram opiniões divergentes. Alguns defendem a CBF, afirmando que regras são regras e devem ser cumpridas. Outros acreditam que a confederação deveria ser mais flexível, permitindo que Martinez atuasse sem maiores impedimentos. O Palmeiras, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas nos bastidores, a diretoria estuda formas de reverter a situação. O clube entende que a presença do goleiro argentino agregaria valor ao evento e não haveria prejuízo para nenhuma das partes envolvidas. Já o próprio Emiliano Martinez demonstrou surpresa com a decisão e, segundo fontes próximas ao atleta, está frustrado por não poder atuar no Brasil. O goleiro, conhecido por sua personalidade forte, chegou a considerar acionar advogados para entender melhor a situação e verificar se há possibilidade de recurso. Especialistas em direito esportivo analisam o caso e apontam que a FIFA tem diretrizes claras sobre a liberação de jogadores em datas FIFA, mas há brechas que poderiam permitir a participação do argentino no jogo do Palmeiras. Tudo dependeria, no entanto, da disposição da CBF em flexibilizar sua postura. A relação entre Brasil e Argentina no futebol sempre foi cercada de rivalidade e muitos enxergam essa decisão como mais um capítulo dessa histórica disputa. Nos últimos anos, conflitos entre as confederações nacionais se tornaram frequentes, principalmente após a polêmica suspensão da partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa. Diante desse cenário, a pergunta que fica é: teria a CBF tomado a mesma decisão se fosse um jogador brasileiro na mesma situação? Essa é a questão levantada por muitos torcedores que acreditam que a entidade deveria agir de forma mais equilibrada em casos semelhantes. Enquanto isso, o Palmeiras segue sua preparação para o confronto sem a presença do goleiro argentino. A ausência de Martinez não altera a estrutura do time, mas sua participação poderia ter agregado um fator extra de interesse à partida. A CBF ainda pode voltar atrás. Especialistas acreditam que dificilmente a confederação mudará sua postura, principalmente para não criar precedentes que possam ser usados por outros clubes futuramente. No entanto, a pressão popular pode influenciar nos bastidores. Com ou sem Emiliano Martinez em campo, o episódio reforça como as entidades do futebol precisam aprimorar a comunicação e evitar decisões que possam gerar polêmicas desnecessárias. O caso mostra que, muitas vezes, burocracias e regulamentos acabam afastando grandes nomes do espetáculo. O desenrolar dessa história segue sendo acompanhado de perto pelos torcedores. Resta saber se a polêmica trará algum tipo de mudança na forma como a CBF e outras entidades lidam com situações semelhantes no futuro, independentemente da decisão. Afinal, uma coisa é certa: o futebol segue sendo um esporte marcado não apenas pelo que acontece dentro das quatro linhas, mas também pelos conflitos nos bastidores. E mais uma vez, Brasil e Argentina protagonizam um novo capítulo dessa rivalidade que nunca sai de cena.
Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A decisão da CBF de impedir Emiliano Martinez de atuar no próximo jogo do Palmeiras adiciona mais um ingrediente à já conturbada relação entre clubes e seleções. O caso não apenas levantou questionamentos sobre a rigidez dos regulamentos internacionais, mas também reacendeu o debate sobre a influência das entidades esportivas nas decisões dos jogadores. A ausência do goleiro argentino frustra não apenas os torcedores do Palmeiras, mas também aqueles que gostariam de ver um atleta de alto nível atuando no futebol brasileiro, ainda que de maneira temporária. O futebol sul-americano, frequentemente ofuscado pelas ligas europeias, poderia se beneficiar de momentos como esse, nos quais grandes nomes agregam valor a partidas e eventos especiais. Além do impacto esportivo, a situação levanta dúvidas sobre a autonomia dos jogadores em relação às suas carreiras. Embora as regras da FIFA imponham restrições claras, muitos acreditam que deveria haver mais flexibilidade para que os próprios atletas pudessem decidir quando e onde jogar, desde que não comprometesse sua condição física e seus compromissos oficiais. Outro ponto que gera discussão é a relação entre clubes e seleções nacionais. Com o calendário cada vez mais apertado, muitos times já sofrem com a ausência de jogadores convocados e ainda precisam lidar com proibições como essa. O caso de Martinez reforça a necessidade de uma maior coordenação entre as partes envolvidas para evitar decisões que possam prejudicar o espetáculo do futebol. Há também quem veja na decisão da CBF um certo receio de abrir precedentes. Se Martinez fosse liberado para atuar pelo Palmeiras, outros clubes poderiam reivindicar o mesmo direito para seus atletas no futuro. Isso poderia gerar um efeito dominó que colocaria ainda mais pressão sobre as federações e a FIFA para rever suas normas. O histórico de rivalidade entre Brasil e Argentina também não pode ser ignorado nesse contexto. Nos últimos anos, a relação entre a CBF e a AFA, Associação do Futebol Argentino, teve momentos de tensão, como o cancelamento do clássico entre as seleções pelas eliminatórias da Copa. Alguns enxergam a decisão sobre Martinez como mais um episódio dessa disputa nos bastidores. Por outro lado, há quem argumente que a CBF apenas seguiu o protocolo estabelecido e que a polêmica se deve mais à repercussão midiática do que a qualquer tipo de perseguição ou rivalidade. No entanto, casos semelhantes envolvendo jogadores brasileiros poderiam ajudar a medir se a postura da confederação realmente se mantém a mesma em todas as situações. Diante da repercussão negativa, não seria surpreendente se o Palmeiras tentasse articular um diálogo com a CBF para rever a decisão. Mesmo que a liberação de Martinez não aconteça, a pressão sobre a confederação pode servir para abrir discussões sobre ajustes nos regulamentos e maior flexibilidade para casos especiais. A questão também ilustra como o futebol moderno está cada vez mais regulado por entidades que muitas vezes colocam burocracias acima do desejo dos jogadores e dos torcedores. Para muitos fãs, a presença de Martinez em campo não traria nenhum prejuízo esportivo, mas sim um atrativo extra para a partida. Independentemente do desfecho, o episódio mostra como decisões administrativas podem influenciar diretamente o espetáculo dentro de campo. Enquanto a bola não rola, a polêmica continua, e a expectativa agora é para saber se esse caso pode gerar mudanças ou se será apenas mais um capítulo esquecido na longa lista de embates entre clubes, seleções e entidades do futebol. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.